Olá pessoal, tudo bem? Pro Aline para mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje vamos ver então paralelogramos. Essa videoaula vai especialmente para os meus alunos do 8º ano, tá? Que utilizam o livro da coleção Telares de Matemática. Bem, vamos revisar um pouquinho, né? O que é um paralelogramo? Então, paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos, né? Então, assim, ouvindo o conceito de paralelogramo, né, fica um pouquinho confuso. A gente parece que quase não entende o que quer dizer, mas eu vou desenhar um paralelogramo aqui para você entender o que quer dizer, né? Bem, vocês vão perceber, né, que um paralelogramo, então, pelo conceito, né, ele diz que os lados opostos são paralelos. O que significa? Que eu tenho um lado, ó, esse lado aqui, e esse lado aqui é oposto a esse aqui, ó, vocês viram? Ó, oposto a esse aqui, ó, tá? Aqui houve uma sobrinha, tá? E eu vou aproveitar para fazer o ponto D. A, B, C, D, tá? Então, olha só, isso aqui é paralelo, ó, ó, seguiu a reta, entenderam? Isso é paralelo. Então, isso que é um paralelogramo, tá? É um quadrilátero, porque possui 4 lados, em que os seus lados opostos são paralelos. É como se eu dissesse assim, ó, o lado AB é paralelo ao lado CD, tá? Isso que significa, então, o conceito. Quando nós pensamos em paralelogramos, nós também temos que pensar um pouquinho sobre as propriedades, tá? Então, os paralelogramos, eles possuem 3 propriedades, e a gente vai ver cada uma delas agora, tá? A primeira propriedade vai estar lá na página 122 do livro de vocês, tá? Como esse vídeo vai especialmente para os meus alunos lá do 8º ano, né? Tentar melhorar a imagem aqui para vocês. Então, é bom sempre falar esses detalhes importantes. A primeira propriedade, tá? Então, primeira propriedade. O que ela diz? Você tem escrito aí no teu livro, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. A primeira propriedade diz que todo paralelogramo, tá? Todo o paralelogramo, 2 ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem medidas de abertura iguais, e 2 ângulos não opostos são suplementares, ou seja, a soma das medidas da abertura é igual a 180 graus, né? Então, isso que nós temos que cuidar são as propriedades, tá? 2 ângulos opostos são congruentes, tá? E 2 opostos são suplementares, ou seja, a soma deles vai dar um total de 180 graus, tá? Aqui no canal nós temos um vídeo que fala sobre a congruência, tá? E daí você pode assistir. A segunda propriedade, vamos por aqui, segunda propriedade. Tá? Você tem no livro, né? Você pode sublinhar, copiar no caderno. A segunda propriedade, ela diz que em todo paralelogramo os lados opostos são congruentes, tá? Então, dentro da definição de congruência, né? Vocês vão observar ali pelo desenho que eles são congruentes, tá? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade, então aqui, ó, eu vou pôr aqui uma palavrinha-chave para cada uma das propriedades. Congruentes, soma 180, e a terceira propriedade, vamos ver o que diz a terceira propriedade. A terceira propriedade, em todo paralelogramo, as diagonais se intersectam no ponto médio entre elas, tá? É como se nós pensássemos assim, ó. Aqui nós temos, eu vou utilizar esse paralelogramo aqui que a gente já tem, tá? Isso aqui que é diagonal, ó, é essa reta que vem de um lado oposto ao outro, ó. Isso aqui é diagonal, tá? E isso aqui do BC, então, vai ter outra diagonal, olha só, tá? Então, o que quer dizer? Que elas intersectam aqui, tá? Essa é a terceira propriedade, elas intersectam no ponto médio dessas figuras, ou seja, ó, bem na metade, se nós fôssemos medir, estaria o ponto, então, que intersecta essas retas, tá, pessoal? Então, aqui está a terceira propriedade dos paralelogramos, tá? Vocês vão observar aqui na página 123,
está a terceira propriedade aqui, ó, diagonais, vamos usar umas palavras-chave, intersectam no ponto médio. Daí eu demonstrei para vocês ali, tá? No ponto médio. Muito bem. Pessoal, na página 123, que está já a terceira propriedade, vocês vão ter algumas atividades, tá? Na página 123. E aí, nós vamos fazê-las agora, tá bom? Vamos fazer juntos. O que que diz lá? Na questão número 35. Vamos lá. Determine no caderno os valores de x e y para cada paralelogramo dado, tá? Então, lá na letra A, nós temos um paralelogramo, tá? Vocês vão ver que ele é uma espécie de losango, né? E ele tem alguns valores, né? Vamos ver o que que ele diz lá para nós, então. Nós temos um ângulo mede 50 graus, né? Então, ó, um ângulo mede 50 graus. Um ângulo, então, mede 50 graus e o outro ângulo mede x. Tudo isso tem que totalizar 180 graus. Lembra lá da propriedade número 1, ó? Agora, não é mais 360, porque antes nós estávamos estudando os quadriláteros e agora nós estamos estudando os paralelogramos, tá? Então, agora a soma é 180. Vamos resolver essa equação. Isolamos o x, copio 180, e o 50 que está positivo vem para o outro lado, negativo. Logo, nós vamos ter 180 menos 50, que é igual a 130 graus, tá? Então, o valor do x nós já encontramos, tá? Nós encontramos o valor do x, que é 130. Muito bem. Se o x vale 130 e a soma tem que ser 80 graus, e 180 graus, então isso significa que o valor do y vai ser os 50 graus, tá, gente? Não precisa nem fazer conta, é só uma questão de raciocínio. Vamos para a letra B. Temos outro paralelogramo, né? Ele dá as medidas para nós, então, vamos verificar ali o que que acontece. Uma medida é x e a outra é 120. Tudo isso tem que totalizar 180 graus, né? Ele quer saber o valor do x e do y, né? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui, vamos descobrir aqui o que que nós vamos fazer, resolver essa equação. X igual a 180, o 120 está positivo, vem para esse lado negativo. Logo, x é igual a 60 graus. Se o x é 60 e a soma total tem que ser 180, não me esqueçam disso, obviamente o y será 120 graus, tá, gente? Isso aqui é uma questão de lógica, tá? Que vocês já podem resolver assim de cara, né? Não precisa fazer muito esforço. Vamos pensar na letra C, ainda da questão número 35, tá? Vamos ver aqui o que que nós vamos fazer. Outro paralelogramo, tá? Agora nós temos um lado vai medir 120 e o outro vai medir 30, né? E ele quer saber o valor do x, o valor do y, ou seja, aqui nós temos, na verdade, 2, né? Vocês viram que ele tá repartido no meio, né? Então, é como se nós tivéssemos assim, ó, x mais 30 graus é igual a 180, né? E nós vamos ter que isolar aqui esse valor para nós conseguirmos encontrar, então, o valor do x. Vocês vão observar, turma, que quando vocês olharem para o desenho, tá, desse paralelogramo, vocês vão ver que os ângulos são congruentes, tá? O ângulo D, que está na diagonal do ângulo B lá no desenho, tá? Ele já tá nos informando que o y é igual a 120 graus, tá? É só você fazer esse olhar, né, que um tá congruente com o outro. Se o y é igual a 120, tá? Então, veja bem, eu tenho 120, daí eu vou ter o total aqui de 180 graus, né? E automaticamente eu já tenho aqui, nessa soma aqui, ó, vocês vão ver que tem um 30, né? Esse C, ele está congruente
né, ao ângulo A. Então, automaticamente, nós vamos ter o x valendo 30 graus. Então, aqui está, ó, gente, isso tudo aqui vai acabar totalizando esses 180 graus aqui, sendo que o x vale 30 e o y vale 120 graus. E aonde que tá os outros 30 para fechar? Está aqui em cima, que é um dos ângulos que já foram dados no desenho, tá, gente? Essa é a questão letra C.